Depois do nosso café, então a gente vem com uma tarefa. Como é que nós conseguimos relacionar tudo isso que a gente estudou, nossa presença, nossa ausência, o silêncio, o ponto de equilíbrio, né, a própria questão do eixo, a andadura, com a questão da Capela Sistina? Quem gostaria de falar? We are de hoje, we are de tudo. Você Fala, vai Lori. cantar bastante. Vou. Não, parece que a Lori vai falar. Ah. Vou, Será? vou. Ah, O que eu vi do texto dentro dos vídeos, né, da Capela Sistina, me remeteu muito à questão da vacuidade, né? Então, das imagens, do estar presente, mas ao mesmo tempo, né, viajar, enfim, olhar para aquelas imagens todas, aqueles afrescos. E imaginar no momento que aquilo foi né, inspirado e colocado ali, aquela impressão, eu entendi que tanto o texto, a capela, ela complementava o questionamento e a crítica do texto. Tá? E aí, ela trouxe uma questão. A Lori colocou isso como um ponto. O que que vocês acham, não acham? Concordam, discordam? Querem complementar outra coisa? Ela falou sobre vacuidade. Fala, Van. Fala, que bom. Para mim, pegando um vídeo que você postou, para mim traz muito a questão do equilíbrio mesmo, né? O fato do Michelangelo gostar mais de esculturas, mas por ele ser protegido pela igreja, ele ir para a pintura, ou seja, não é nem aquilo que ele quer, só o que ele quer, mas o que ele também tem que fazer, né? Vamos dizer assim. O ego e o espírito, né? Porque tá, o que está na essência e o que está no ego. E as imagens que ele também projetou, conforme vai falando no vídeo, também traz isso. Né? Tem uma imagem lá que é um semblante tranquilo, mas ao mesmo tempo questionador, por causa do olhar, né? Então, o tempo todo ele trabalha com essas questões, né? Que vai do um ao outro, que traz a interpretação, mas que sempre traz essa questão de um ponto ao outro, numa mesma imagem. Legal. Que mais? E, oi, ah, não, Fala. Lori, quer falar? não? Falou Não, não. acho que assim, né, as imagens, né, elas são, primeiro que é uma coisa belíssima, né, assim, não conheço, né, nunca viajei para Itália, mas, assim, uma coisa de tanta expressão, né, de tantos detalhes, e, e aquele painel todo, né, até que fala no vídeo, né, que vai do alfa ao ômega, né? Assim, aquilo do começo e do fim, né? Do que é da Gênesis até o juízo final, né? E aqueles simbolismos todo, né? Da forma como mostra ali as pinturas, aquilo que, olhando de uma outra forma, parece o crânio ali, né? Então, que fala da morte, né? Então, é, acho que assim, pensar na morte como transformação, né? Como transformação a partir de todas aquelas experiências que são relatadas ali nas pinturas, né? Que vai do Gênesis até o juízo final, compondo o que é esse caminho humano, né? O que é essa, né? Esse rol todo das experiências sucessivas. Ai, caramba, Jesus. E até aquela parte, né, assim, Você quer? da Ai, capela, quando fala, até na ai. própria, quando começa o texto da Capela Sistina, eu não tinha terminado de ler, mas aí eu lembrei, eu falei assim, nossa, tem aquela imagem, né, que é o dedo de Deus e o dedo de Adão ali que não se tocam, né, então, aquilo do espaço,
do vazio, né? Que a vida se dá ali, né? Nesse espaço. Que legal. Olha quantas observações. Que mais? Dolores, você quer falar? Você estava tentando, você quer falar? Pensando agora, ó, quando eu te respondi, eu falei que eu não estava. Mas agora, com elas falando, eu tinha percebido essas coisas, mas não notei na hora, vamos dizer assim, não escrevi na hora. Mas assim, a vacuidade me chamou assim muita atenção, tá? Eu até comentei como que eu gostaria de poder ler melhor aqueles desenhos, aquelas esculturas dele, porque ele até estudou anatomia, né? Para poder fazer assim com tanta perfeição. Agora, eu não sei se é de época, mas eu vou fazer esta pergunta. Por que todos nus? Por que todos nus? Nus do Porque quê? eles Tem... não, nus de roupagem. Então, Então, mas o que isso parecendo, representa? O que isso representa? Até para um contexto onde aquela pintura está, ela faz parte de uma escola, de um período. É o pureza? renascentismo. O quê? O quê? Renascentismo é uma escola, né, da arte e da É, cultura, dessa expressão, né, da natureza. da natureza. Da natureza e da natureza Natureza, humana. né? Da natureza humana. Hum. E por que ali naquele local dito, aspas, sagrado, pudesse representar exatamente tanto uma parte humana e uma parte de Deus e dos anjos, do inferno, da parte da angelitude, como se tivesse essa questão da nudez? Por que será isso? É complicada a nudez dentro de uma igreja, né? Em que sentido, Dolores? Não daria para a gente Não, no entrar nu na sentido de igreja? hoje. Tá. É, Se eu fosse, peraí. se eu fosse assistir uma missa, por exemplo, se eu fosse lá no espaço fúnebre lá do Papa, é pelado. E aí, o que ia acontecer? Eu te prender. Então, até porque é uma questão de lei dos homens, né, nesse sentido, o atentado ao Isso. pudor, tá? Mas é assim, por que será que ali naquele local, se a gente pensar em termos de abóboda, se nós pensarmos em termos como é que se fala, o teto da própria igreja, porque naquele local e uma das capelas mais significativas e importantes que a gente tem em termos de representação desse local, deste poder católico, eles estão ali nus. E não é só Pode lá, ser a né? É a pureza, assim, é pode por ser a causa de Adão e Eva? Pode ser o quê? Deixa a Dolores falar, depois eu falo. Não, não, porque assim, pode ser o começo do mundo, Adão e Eva nus, assim, tem alguma coisa a ver com isso? Ah, não sei, eu não A sei a resposta. pureza, eu também Hum, não sei. ah, eu tô aqui A refletindo pureza, com vocês. Pode, a pureza da mente das pessoas, não sei. pode ser a representação da nudez da alma, Pode ser a que a representação. alma, nada fica que para o Isso, isso. espírito, a alma e Deus, por isso essa junção do homem com Deus, para Deus nada fica escondido, tudo é revelado, né? Tudo fica claro. Então não há nada que o homem possa esconder de Deus. Eu Pode entendo ser. assim. Pode, claro, claro. Eu gostei, hein? Que mais? Fala, fala, Louri. Então, o que a Maria Silvia falou tem todo sentido, e eu lembrei também do livro e da peça que eu assisti, A Alma Imoral, que retratava partes Ah, da não Bíblia. assisti. Ah, é lindo. Vira e mexe, acho que eles voltam, né, para fazer a apresentação. É um monólogo assim espetacular.
A pessoa que interpreta, ela tem partes do corpo revelada. Mas chega para mim, chegou um momento da apresentação que eu não estava vendo um corpo, eu estava vendo uma alma. Então, o texto retrata isso, o Essa, tempo todo, essa crítica do bem e do mal, da traição, da não traição, do que é ser humano, da sociedade. E foi escrita por um rabino, né? Então, eu acho que as pinturas da Capela Sistina tem isso, tem a coisa da retratação de uma fé, de uma filosofia. Ok. É mais um caminho. Que mais? poderia ser assim, o estilo de pintura utilizado na época também, do Renascimento. Pode ser, né, do período ali de uma escola, de um período É, histórico. Que mais? Eu não sei, tá, gente? Por isso que eu não estou respondendo, eu tá? não sei. Aliás, nós temos especialistas na sala para essa abordagem. Ah, é? Temos, claro. Talvez ela esteja Apres- esperando todo mundo falar para poder ver como é que ela vai traduzir isso depois, né? Então, apresente-se. Será que todo mundo já colocou suas ideias, suas questões, para que ela possa entrar com a parte técnica? Ninguém vai falar mais nada. Então, Ritinha, com você, amor. A luz é sua. Já estou na vacuidade. Que bom, é sempre bom. É, que as esculturas tinham nudez, né? E o Michelangelo, ele era escultor, né? Tanto é que ele quebrou, ele brigou muito para fazer a Capela Sistina, porque ele não queria fazer, né? E é uma pintura de escultor, né? Não é pintura de pintor. Na época, os pintores, eles punham roupas nos personagens, principalmente porque iam para dentro das igrejas, era a representação de quem pagava as pinturas, né? Então, o santo tinha a cara do cara que, o personagem principal, né? Era a cara de quem tinha patrocinado a pintura, né? E, mas Michelangelo tem não é uma veneração, mas ele tem essa admiração pelo corpo, né? Humano, né? E não teria, que é o que a Maria Silvia falou, né? Porque não teria essa, essa conotação profana, né? Mas eu não lembro quem mandou cobrir todas as personagens, né? Porque aqueles panos não foram pintados pelo Michelangelo, né? Que estão na Capela Sistina cobrindo os corpos. Foi outra pessoa, eu não lembro quem fez, mas foi porque mandaram cobrir, que aquilo era um insulto, né? Que estava todo mundo nu, né? Mas é a cabeça do homem, né? Não é a pintura. Então é a maledicência de quem olha, não do que está sendo mostrado, né? Que eu não imagino Deus com roupa, né? Acho engraçado, né? Ah, ele não tem um manto vermelho? De com uma pele aqui em cima na gola? Não é Não assim que tem? é? Tem? Ah, é verdade. Ah, pensei que ele tivesse, gente. E agora você me destruiu a imagem que eu tenho de Deus, tá, Rita? Ele não tem uma coroa na cabeça, um cedro na mão? Não tá num trono? Não, Não e é o vermelho, assim, Renascimento, na verdade, bordado? Deus está sendo representado porque no Renascimento o homem, ele é o princípio da ciência, né, moderna, que a gente tem, como a ciência como a gente conhece até hoje, se principia no Renascimento, né, que o homem, ele se baseia nas questões gregas, né, por isso que é renascimento, é renascer os valores gregos. Tem algum, o Google fala romanos, mas os romanos copiaram a Grécia. A Roma não tem uma arte, uma filosofia propriamente romana, né? Roma é uma esbórnia, na verdade. É, é que, na verdade, Grécia
os valores individuais, né, do ser humano, de construção humana individual, que representa quanto mais eu sei, menos que eu sei, mas é exatamente porque. Então, tem a notação da filosofia, que é o corpo mental, o corpo da intuição, o corpo do intelecto, né? E tem os jogos, o esporte, que é o corpo físico, né? Que é o equilíbrio entre o corpo e o espírito, né? E daí o Renascimento eles retomam, porque daí Roma, o que foi? Roma, ela enalteceu o coletivo, né? Tanto é que independente de onde você nascesse, se fosse possessão romana, você era romano, né? E ele tinha essa coisa do coletivo, então todas as festas eram coletivas, tinha aquela coisa do Coliseu, né? De ver os leões, os circos, né? Era tudo as esbórnias, né? As festas duravam 5, 6, 7 dias, né? Eles comiam, daí como a gente pode brincar de uma maneira não muito, um pouquinho sádica, né? Que eles inauguraram a bulimia, né? Porque para eles poderem comer o que eles comiam, eles faziam isso mesmo, né? Eles enfiavam o dedo na garganta, punham para fora o que já tinha sido ingerido para poder continuar ingerindo, né? Então, esse é o espírito romano, assim, um pouco. Aí a gente tem a Idade Média, né, que é o recolhimento, então a gente tem a estrutura humana no coletivo, na esbórnia, nas festas, né, nessa coisa desse pandemônio aí que foi Roma, das conquistas, das matanças, das grandes guerras, né? Aí a gente tem a Idade Média, que é o recolhimento, né? Como se fosse uma quaresma humana, né? Da humanidade, assim, que é você recolher para renascer no renascimento, né? Que é bem simbólico, né? A passagem de Cristo com esse. Então, o renascimento seria a ressurreição mesmo da humanidade, mas dos valores gregos no coletivo, né? E não é um coletivo geral, né? É um coletivo de região, né? Então, a região do Vêneto tem uma cultura, uma característica, né? E cada região vai ter vai começar a enaltecer o seu grupo, a sua cultura, a sua. E daí não acontece só na Itália, acontece em todo lugar. E daí os artistas nessa época, eles dissecavam corpos, né? Para poder entender a anatomia. Foi quando começou isso. Então, tinha essa descoberta, né, do corpo, do movimento, da musculatura, do volume ser dado pela musculatura, pelo osso, né? É, então, acho que tinha também, não sei, né? Isso estou falando de orelhada, porque eu não lembro mais tanto. Tinha esse encantamento pelo corpo, né? Esse encantamento pela potência do ser humano, porque daí o ser humano é o próprio Deus. Por isso que tem a simbologia da capela, quando porque Deus criou o homem sua imagem e semelhança. Semelhança. Então, no Renascimento, assim, se eu sou a imagem de semelhança do meu pai, eu tenho a capacidade de apreender, eu não preciso mais ser deixado dominar pelo sol, pelas chuvas, por essas questões que todos os grupos antigos tinham, né, dos vários deuses, estão ligados às forças da natureza, né, aí a gente vai no único Deus, né, que começa, ele não é mais massacrado, ele é institucionalizado, né, é, enfim. E a Capela Sistina, essa questão, não foram os brasileiros que descobriram as imagens de anatomia, né? Tem na história da arte a gente tem os filósofos que trabalhavam com a percepção humana, eles já colocaram a questão do cérebro, né? E todos os sentidos que esses órgãos trazem para a questão humana, né? Da estrutura humana e tal. Mas a gente daí não pode afirmar que ele fez, porque eu acho que não tem nenhum documento escrito, né?
não está documentado se foi consciente ou inconsciente, mas o artista, ele expressa daquilo que ele está cheio, né? Então, não sei o que eu poderia falar mais. Ótimo. Hum. Olha quantos recursos e olha quantas Nossa, provocações, né? Pa- Para um especialista da área, né, assim, que tenha mais técnicas, estudo nessa questão específica, está trazendo outras referências para a gente poder enxergar isso. Então Não é, e tá, tanto é, desculpa, assim, quando ele fala vai. do Moisés que só falta falar, na verdade, quando ele está esculpindo Moisés, né, o Michelangelo fala essa frase, né? Parla, que ele estava tão encantado com a naturalidade da escultura. Imagina, isso é mármore, né, gente? É duro, é duro, é... E eles não tinham serra elétrica como a gente tem hoje em dia. Eles fazem os grandes, os bastos, tudo com britadeira, com, né? hoje é É, só fazer imagina, computadorizado que dá certo, né? imagina esse poder, né? O poder de esculpir um corpo tão perfeito, tão... Parecia que tinha respiração, que ele podia falar. Só falta falar mesmo, né? Só, a pedra só falta... Então era uma potência, né? Do Criador na criatura, né? Então dizem, né, que tem uma certa arrogância, mas eu acho que eu como defendo a eu acho que é um encantamento, é uma obsessão que o artista tem, né, que faz ele criar, na verdade, que é uma energia, né, de criação. Eu vou cometer uma, como que se fala, com licença, Rita, desculpe, mas eu vou cometer, inclusive, assim, um delito bem sério nesse sentido, tá? De uma coisa que é assim, veja, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, então, hipoteticamente falando, tá? Assim, trazer a possibilidade do artista, na sua obra, buscar esta perfeição, é assim, talvez isso seja uma prova, até carregado de prepotência, de arrogância, que seja assim, tudo bem, mas e sem obrigatoriamente ser também, mas assim, onde eu também busco isso. E a gente pode pensar carinhosamente falando, cada um na sua própria obra. Né, expandindo isso da própria questão da arte, no sentido de, eu quero que essa aula seja a mais perfeita possível, eu quero de uma certa forma que o meu quando eu estou cozinhando o meu arroz, seja o melhor arroz que eu esteja fazendo. Eu preciso de uma certa forma, já que eu vou pintar essa parede, então eu quero que a pintura fique adequada, né? Assim, a melhor que eu consigo. Veja, já há ao mesmo tempo que a estrutura do ego manifesto, né? No sentido dessa arrogância que faz parte do processo egóico e tá tudo bem, é natural para o estado de evolução que se encontra, né? O ser que está ali na execução, mas por um outro lado também já tem na centelha divina, nesta consciência mais profunda, no self, a impressão da perfeição. Então, nós querermos a própria perfeição nos nossos atos, nos nossos pensamentos, quando estamos conscientes disso, né? Nessa proposta, talvez seja inclusive o próprio deixar fluir a perfeição que habita o nosso ser, no estado que é permitido. Porque se é perfeito totalmente, seria uma outra discussão. Mas até com base nisso, porque assim, veja, se tudo tem uma causa e uma consequência, e aí pegando um pouquinho, inclusive, do que você nos esclareceu, pelo menos a mim, Vitor, tá, Rita, né, nesse sentido, tá lá, é assim, olha, o artista ele está expondo, né, todo artista, independente da época que ele esteja, ele está expondo do que ele está cheio, perfeito, né, o que mais ele se deixa conter por aquilo. Ótimo, tudo bem. Mas é assim, o fato de poder manifestar isso na expressão já mostra, carinhosamente falando, de que há uma busca para esse lugar.
É como, ao mesmo tempo, se o self, né, estivesse na maior potencialidade naquilo que é permitido naquele momento, para aquele espírito, para aquela consciência que está encarnada como aquele artista específico, seja o escultor, seja literário, seja de técnicas expressivas, ok? Mas ele está manifestando de alguma maneira a melhor condição e conteúdo que habita o self. Como o self, neste momento, né, que nós nos encontramos, e daqui para o passado, mais carregado ainda disso que eu vou dizer, junto com o ego, então esse ego também não é permitido, não é possível de não se manifestar. Outro dia, essa semana, eu estava conversando com uma cliente que é da área cinematográfica e grandes produções, inclusive, e assim, eles têm uma empresa, né, uma produtora, inclusive, que toma conta dessas coisas, e ela estava falando a respeito disso, né? Assim, tanto ela como o marido, que dirigem lá essa empresa, é, produzindo um filme que na hora da apresentação, que não era nem o pré-lançamento, mas a sala que foi emprestada para isso, eles foram lá, fizeram o teste, parará, que era só para o público que tinha participado, para os amigos mais próximos, não era um lançamento, eram os amigos mais próximos e os artistas, os diretores, os câmeras, quem trabalhou na execução do filme poder estar ali vendo. Muito bem, ótimo, lindo, maravilhoso. No dia que ia ser feita como se fala, essa apresentação numa sala, né, eles mudaram a sala, colocaram numa outra. E aí é óbvio que deu diferença de imagem, deu diferença de tonalidade de luz, né, de presença de luz claro e escuro. E ele ficou bravíssimo. Por quê? Porque não era aquilo que ele queria representar. Então, essa busca, carinhosamente falando, por mais que tenha um carregado no bom sentido do ego, né, da estrutura egóica, etc e tal, mas também a gente quer o nosso trabalho de uma maneira o mais perfeita possível. Se nós pensarmos no nosso dia, naquilo que tem sentido e significado para o que nós fazemos, e não importa o que seja, tá, gente? Qualquer coisa, pensa numa coisa que para você tem sentido. Ah, eu vou dar aula, eu vou dar aula. Ah, eu vou tocar piano, eu vou tocar piano. Ah, eu vou ensinar clarinete, eu vou ensinar clarinete. Ah, eu vou dar aula de mandalas, eu vou dar aula de Ah, eu vou produzir um mandala, eu vou produzir um mandala. Ah, eu estou estudando um texto, porque eu preciso produzir um trabalho científico, eu vou produzir o trabalho científico. Ah, eu vou fazer arroz com salsicha para poder comer hoje, eu vou fazer o arroz para comer salsicha hoje, e isso para mim que é o mais significativo. Não importa o que seja, valorize aquilo que tenha sentido para você. Nós buscamos em algum grau, consciente ou menos consciente, esse caminho dessa perfeição. Quando eu me distancio, carinhosamente falando, e aí fazendo uma complementação do que vocês disseram até agora com muita sabedoria, né? Talvez muito mais até do que o que eu vou colocar, mas trazendo um aspecto significativo. O que que a gente está trabalhando esse tempo todo, e não é só nesse, porque não é o primeiro que a gente estuda livro do Lelu, mas quando a gente está trabalhando nesse livro, ou viu no livro do Roberto Crema, ou estudou lá no Groff, ou no trabalho lá do Reis, lá da Vera Saldanha, né, que a gente vem carinhosamente falando, nos apropriando dessas ferramentas, dessas teorias, para poder observar como as coisas caminham. A gente está falando de essência. A gente está falando como a nossa essência, neste momento, consegue se comunicar conosco mesmo, intrapsiquicamente falando, e interpsiquicamente falando. No mundo onde eu estou colocado, com o outro com quem eu lido, seja da mesma espécie, da mesma raça que eu, ou sejam de outras espécies. A Lori mostrou o cachorrinho novo dela, então vamos ver, olha, são raças e espécies diferentes, um ser humano com um cachorro. Mas isso não desvaloriza o cachorro e nem supervaloriza o ser humano. Como é que eu vou lidar com as limitações que um cachorro tem se eu for fazer a comparação dele com um ser humano? Eu preciso respeitar o cachorro como cachorro, para que de verdade a gente possa ter a relação adequada. Se eu quero transformar o meu cachorrinho num ser humano, eu vou criar problemas sérios, não só para ele, mas para mim mesmo.
E aí a gente podia traduzir com um exemplo que nós já usamos através de outro texto que nós já estudamos. Ué, como é que eu quero que um macaco seja um peixe e eu quero que um peixe viva como um macaco? Não é possível, porque cada um está dentro das suas habilidades específicas. Mas, se nós formos observar, há uma essência se manifestando em cada uma dessas esferas de manifestação consciencial. E por que não pode ser a egóica também? E aí, por que eu estou insistindo tanto nisso? Para que a gente, de novo, desmistifique e desmitifique, tirar o mito e o misticismo de que o ego é prejudicial e de que ele é patológico. Um ego não trabalhado é prejudicial e é patológico. Pode ser, mas cada um tem a estrutura egóica que necessita para desenvolver as habilidades que são necessárias naquele momento. O próprio Jung fazia questão, é porque a linguagem dele não é fácil, mas ele fazia questão de dizer, né, assim, o fato de ter estruturas sombrias na nossa personalidade não significa classificá-las como sendo ruins ou negativas. Habilidades que não deveriam existir no nosso ser. E aí, por que que nós estamos falando a respeito disso? Porque o texto de hoje convida a essa possibilidade do equilíbrio. A Vanessa trouxe com muita clareza o momento que ela pega ali uma parte do texto falando do relativo e do absoluto, expressando para a gente poder refletir, que, como todos nós lemos ali no texto, exatamente essa questão. Eu não sou mais hoje só o relativo e eu não sou ainda hoje só o absoluto. E a vida, como vocês mesmos disseram, com a explicação, inclusive nessa questão lá da referência que o Lelu faz à Capela Sistina, entre, aspas, o dito um ser humano e uma divindade, Deus e um ser humano, que estão lá aproximando os dedos, mas eles não se tocam. E não se tocam porque não podem de verdade se tocar. Ou o que será que esse espaço vazio, ou como vocês traduziram com muita sabedoria, esta vacuidade, é assim, representa como possibilidade? Já que nós já sabemos, inclusive no dia de hoje, tudo bem, não sei o que vamos descobrir daqui para frente, mas nós já sabemos a respeito disso, nos dias de hoje, pela física, por exemplo, que não há espaço vazio. O vazio como se fala, é uma ilusão nossa. Não existe nada neste universo. E quando eu estou falando de universo, vamos sempre lembrar uma coisa que é assim: o universo é maior que o sistema solar, tá, gente? Porque às vezes as pessoas confundem e acham que a gente está falando que é o universo, é o Sol, os 9 planetinhas, a Lua, as luas que tem lá nos outros planetas que contém Lua, e acabou. O resto não existe mais nada. Até os ditos, aspas, para o que eu vou falar agora, buracos negros e etc e tal, eles estão preenchidos de matéria. É que são matérias imponderáveis para nós no estado que nós nos Nossa. encontramos aqui agora. Mas não há espaço vazio, está tudo preenchido. Então, há uma, como se fala, um relativismo nisso que nós estamos usando, porque não está falando de vazio, está falando de vacuidade, que é uma diferença. Vazio é vazio. Vacuidade é um espaço de interseção, mas que ele não está vazio. Se nós pensarmos, ó, tá todo mundo vendo porque eu tô apontando para a câmera, né? Assim, nos dedos, eles não estão se tocando agora nesse momento. Mas se por uma intenção da mente e do coração eu colocar uma frequência de que, de alguma forma, eu quero que os dedos, que eles não se toquem, mas que eles estejam tanto da mão direita como da mão esquerda, tá? Que eles estejam emanando uma quantidade de energia proposital, consciencial aqui do meu ser aqui agora, eles já estão se tocando nessa camada de energia que um está transmitindo para o outro. Se eu tiver, perdão, consciência disso. E se eu não tiver consciência disso, esse espaço ele também não existe, ele é ilusório. Eu podia brincar com vocês positivamente falando e dizer assim, gente, para com essa bobagem de querer que nós estejamos juntos, na mesma garagem, na mesma sala, no mesmo lugar. Isso é uma bobagem, porque nós estamos juntos.
É uma ilusão da nossa mente, né, nesse nível de conversa que nós estamos tendo, tá bem? Não é não querer estar junto com vocês, não é isso, literalmente falando. Mas, né, assim, veja, é uma ilusão, porque nós estamos juntos. Até a Regina, que não entrou na sala hoje, até alguém que possa não estar presente no nosso encontro hoje, tudo bem? Carinhosamente falando, está conectado conosco. Porque a gente pode não estar aqui agora lembrando da existência desses seres, num estado de consciência ordinário. E isso não significa dizer que essas pessoas não são significativas e menos importantes e que nós não estejamos pensando nela ou nelas em algum grau de consciência mais profunda do nosso ser. Se eu só produzisse o encontro, literalmente falando, no desenho, só o encontro ali, os dedinhos lá de Deus e do ser, tudo bem, em contato, não tenho mais caminho nenhum a percorrer. E quando a gente fala de caminho, dessa questão que ele está chamando aí desse. Quer ver? Ele dá um termo bem específico para isso, né? Que é o nome do nosso capítulo de hoje, né? Assim, a andadura, né? Ele usa esse termo, tá? É assim, do que ele está falando? Qual é o caminho que nós estamos fazendo? E neste caminhar, simplesmente pelo fato de nós só existirmos, as coisas estão acontecendo. Eu não preciso fazer mais nada. Só o fato de eu existir, as coisas já estão acontecendo. Quem dirá, agora eu vou avançar, não é que é para ficar nesse nível, tá? Mas quem dirá se de alguma forma eu interagir com esses acontecimentos? Ou eu modificar de algum grau através da mente, conecta ou desconecta com o sentir e com os outros centros, só os básicos, porque a gente sabe que tem muito mais do que esses. Centros de força em equilíbrio, 7 básicos pelo menos. Mas tem muito mais do que isso, tá? É assim como o representante de polos de energia, né? Assim, de vórtices capazes de produzir forças e energias motivadoras, que têm um motivo próprio que fazem um caminho para alguma coisa. Que estão controladas por quem? Pelo self. Mas que nesse estado, nesse momento que nós nos encontramos, o ego vai junto. Então, tudo bem eu me chatear porque o filme que eu fui passar ali só para a pré-estreia, só para minha equipe de produção que trabalhou naquele roteiro, etc e tal, não ter dado do jeito que eu imaginava e que eu queria. Ou tudo bem eu olhar para a estátua, né, como Michelangelo e dizer, fala. São graus diferentes, ok? Tá? Mas assim, né? Mas brincando, tudo bem. Mesmo que o ego esteja contido nisso. Porque, olha que coisa significativa. Numa analogia muito rudimentar do ponto de vista humano, não do ponto de vista divino. O que Deus fez? Pegou, por isso que eu falei que é do ponto de vista humano, tudo bem? Pegou uma massinha, colocou alguns elementos específicos naquela massinha e falou: dou-te vida. Dou a você vida. Não é dou-te vida de vida doce, não, não é italiano, tá? É dou a ti vida, através do sopro. Dou a ti a vida, Sim. através do sopro. Não dou-te vida, do filme lá do Fellini, não. Lindo, por sinal, lindo, mas não é nesse sentido. É dar a vida a esta massa. E a partir disso, o que o Michelangelo fez com a estátua? Dou-te vida, dou a ti vida. Quando eu estou aqui falando nesse momento, eu quero que seja o mais perfeito possível, essa fala, eu estou dando vida a isto. Quando eu estou produzindo um mandala, ou eu estou coordenando uma workshop, uma vivência de mandala, eu estou querendo que seja a melhor de todos os tempos. A Oscar desse ano, Oscar, Kikito, que mais? O Globo de Ouro, Palma de não sei o quê, Palma de Cannes, do momento, porque é com o grau de consciência que eu consigo aqui agora. Então nós também estamos imitando
Deus. Se eu sento no piano e eu dedilho carinhosamente falando, que é assim que eu acho difícil, não que eu saiba tocar alguma coisa, não, eu não sei, tá? Mas é porque a gente tem um pianista na sala. E assim, eu só de olhar eu acho dificílimo. Pega um desses grandes, Mozart, pega um desses assim que, de uma certa forma, tem peças extremamente complexas. Pode pegar. Por mais que eu seja um virtuoso nesta área, eu estou querendo, de uma certa forma, que a essência, que o self se manifeste da melhor maneira possível. E no plano que nós nos encontramos carregado e que nós levemos junto o ego. No estado de consciência que eu consigo, mesmo que eu seja, sei lá, um baita de um orgulhoso. E desculpa, Fernando, mais do que eu, pianista, ninguém é, tá? Então é assim, mesmo que isto role egoicamente falando, né? Eu não estou falando dele, eu estou falando de mim. Então é assim, ok, gente, porque é o momento, é o que eu preciso. Tem um filme que, graças ao Fernando, eu tive a oportunidade de poder assistir, mas que já passou nos telecines da vida, que é Taz. Nossa, ela é uma maestrina, bárbara. Se vocês já detestaram O Diabo Veste Prada, assista Taz. Vocês vão ver o que é uma maestrina, com começo, desenvolvimento da glória do ápice e a queda de si mesmo por conta do ego. Mas aí entra uma. E é só um filme, é uma obra, tá? Eu até já discuti isso com o Fernando, se fazia referência a alguém específica e parece que chegamos à conclusão que, a priori, Fê, você tá aí, você me corrige se eu falar uma bobagem, tá? Que na verdade não é isso, não está fazendo referência a ninguém, né? Especificamente falar, não é sobre esta ou aquela personagem histórica real, não. Mas se a gente for olhar para a nossa vida, em muitos momentos a gente fala, nossa, que palestra 10, nossa, que atendimento maravilhoso, nossa, que consulta tal, nossa, que, sei lá, exposição ótima, ou que exposição medíocre, que aula péssima, que atendimento horroroso. A gente tem essas características na nossa estrutura. Porque mora um porto seguro, um empoderamento, mora um eixo, mora um prumo. E pela definição que é dada ali no livro, carinhosamente falando, o prumo é estar no eixo em pé, porque aí eu vou só traduzir, tá? Porque ele foi indo numa construção, mas eu vou dar a compilação do prumo. É estar em pé, centrado, conectado com o alto e com o baixo ao mesmo tempo, levando em consideração a retidão, a ética, os valores e a moral. Embasados onde? Na essência. Gente, nenhum de nós vive 100% só isso. Mas nenhum de nós é tão bandido que é capaz de estar só no ego. O ego por si só não existe. Ele só existe porque o self existe. Para esses estados de consciência onde nós já chegamos, ok? Senão as pessoas vão falar assim, nossa, como o Vitor falou, uma pataquada. Porque o self é o self e o ego é o ego. E eles não são dependentes no objetivo final das existências, da aproximação ao self, do ser apenas self. É uma realidade, isso sim, tem razão. Mas para unir os níveis de consciência onde nós atingimos até agora, um não convive sem o outro. Aliás, um livro chamado Perispírito, que é de uma das tradições, escrita por um juiz de direito, não é um, sei lá, um qualquer que, né, lunático, que, olha, vou incorporar Jesus. Não, não, não que isso também não seja possível, tá? Então, eu não estou criticando, mas não foi, não, não. É uma pessoa, é assim, que estudou pra caramba, porque para chegar à magistratura
Tem todo um estudo técnico, provações, papapá, etc e tal. E lá ele escreve que não são palavras dele, através de estudo de outras tradições sérias e mais antigas, inclusive em termos de tempo e espaço do que o Espiritismo, de que nós temos vários corpos. E um deles é o corpo egóico, que vai conosco, porque não tem nada a ver com esse ego freudiano e junguiano, tá? Que as pessoas, que o Freud e o Jung só tatearam esse corpo egóico, mas eles não falaram do ego como ele de verdade é. Eles tatearam porque na época que o Freud esteve antes do Jung, depois o Jung avançou um pouquinho nessa estrutura egóica, porque ele era contemporâneo e discípulo do Freud, ele falou um pouquinho mais de outras características desse ego, mas eles só começaram a aprofundar. Mas o ego, na verdade, ele compõe as nossas idas e vindas, enquanto nós necessitamos dessas estruturas no nosso perispírito, que todos esses corpos formam um corpo só chamado aspas, traduzido como perispírito. Está lá nesse livro, por favor, quem quiser ler, chamado Perispírito do Zimmermann, que é uma Bíblia, aliás, é maior do que a própria Bíblia. E aí, isso. E aí a gente pode. Isso, é isso mesmo, então. Esse não é um testículo de Jung. Esses são os dois testículos, mais o pênis, mais o escroto, papapá, e todo o corpo do Jung, tá? Mas, né, brincando carinhosamente falando. Então é assim: tá toda a estrutura contendo ali e mostrando destas tradições primeiras, muito anteriores a Jesus. Estão falando de teorias e tratados hindus que fazem parte e que estão conectados até os dias atuais, falando a respeito dessa possibilidade. E muitas vezes a gente trata o ego como uma coisinha que é para poder ser jogada fora. Aí chuta porque é macumba, né? Devolve lá para o mar, porque, meu Deus, nem Iemanjá quer. Não, o ego é a nossa estrutura como se fala, é a nossa carapaça para que nós possamos estar vivos na condição medíocre infantiloide que nós ainda temos nos dias de hoje. E eu não estou falando de vocês, estou falando de todos nós. Nós não temos estrutura para viver sem. Nós precisamos desse arcabouço, dessa carapaça, para que nós possamos ir trabalhando o religare, essa andança. Como é que ele chama mesmo ali no capítulo? Vamos voltar lá? Qual é o nome que ele está dando lá no capítulo? Andadura. Andadura, perfeito, perfeito, andadura de reencontro ao self. Quando o ego serve ao self, seja defendendo-o ou permitindo a possibilidade do self se manifestar, o ego está sempre a serviço do self. Mesmo que o self já tenha prontidão para se manifestar e o ego continue executando mecanismos de defesa. Se tivesse prontidão de verdade absoluta, já teria nascido, né? Porque aqui ninguém gosta de ficar no casulo por muito tempo. Por mais que nós tentemos, né? Que pensando lá na história da lagarta, até virar borboleta, por mais que nós tentemos ficar no casulo, o casulo uma hora apodrece, ele se rompe e talvez a gente venha deformado por poder ter ficado tanto tempo lá dentro preso no casulo, evitando sair, brotar, germinar e etc e tal. Em analogia, claro. Mas ele também é um mecanismo. Então a gente fica, não, a pessoa, como é que se fala, passou do tempo. Amadureceu demais, ficou podre e caiu. Não, ela está no tempo que ela consegue, do que é permitido nas estruturas que ela contém. É que nós temos ainda como se fala, uma estrutura psíquica embasada num arquétipo do certo e do errado. Portanto, ou isto ou aquilo, tudo bem? Ou relativo ou absoluto, como trouxe bem a Van no exemplo que ela citou. E nós esquecemos de trabalhar que nós, alguns momentos, vamos estar bem relativos, outros momentos menos relativos, outros momentos bem absolutos, outros momentos bem distante do absoluto, em outros momentos, uma mistura dos dois num ponto de equilíbrio.
Aliás, uma das coisas que nenhum dos mestres, inclusive dos que vieram depois, das grandes tradições, negaram, foi uma das coisas que o Buda falou: caminho do meio sempre. Nem Cristo foi contra isso. Então ele não veio derrubar o que o Buda tinha dito. Ele veio complementar. E nós queremos as coisas extremadas. Vou fazer dieta, viu, Fernando? Comecei dieta aqui. Eu tomo 2 goles de água de manhã. Ao meio-dia eu como 1/5 de um pedacinho de chuchu desse tamanho. E à noite eu inspiro prana e vou dormir. Gente, eu vou ter um treco, o meu organismo vai falhar em algum momento e eu vou sucumbir, porque eu não tenho estrutura para isso. Como também não precisa comer 10 chocolates só porque foi a Páscoa e não ganhou nenhum ovo de Páscoa, mas pelo menos foi lá no mercado e comprou todos os que estavam quebrados e juntou aqui na gavetinha. Não precisa comer tudo em 30 minutos, né? Come um pedacinho a cada tempo. Não vai lá comprar o pacote de amendoim bolinha, sabe, daquele branco delicioso, sabe? Que vende lá no Walmart, não, né? Hoje é Sam's Club. Tá lá no Sam's Club, que tem 1 quilo aquilo, e devora em 20 minutos assistindo um capítulo de Rock Santeiro. Não precisa, né? Tudo é exagero. Cadê a Lore? Cadê a Lore? Tudo é essa voracidade, tudo bem, daquilo que de uma certa forma falta no meu ser. Falta porque eu queria cair aí, porque a gente faz conexão com o errado. Sabe quando eu escuto os meus vizinhos aqui evangélicos e para tudo eles dizem aleluia, graças a Deus, ah, é porque Deus, como vai a vida, como Deus quer. Eu acho que eles têm um fundo de razão, de verdade falando. Sabe por quê? Porque assim, gente, a minha conexão é com Deus, não é com vocês humanos. É com vocês humanos, mas levando Deus junto. Eu vou atender levando Deus junto. Eu vou cozinhar arroz levando Deus junto. Eu vou fazer a dieta levando Deus junto. Eu vou transar levando Deus junto. Eu vou comer chocolate levando Deus junto. Até ofereço um pedaço para ele, se for possível. E as pessoas acham que eu estou fazendo uma esbórnia ou uma sacanagem, né? Assim, um desrespeito. Não, não. Eles têm razão nessa estrutura de ser. Se nós formos pensar na prática, porque o que a gente está estudando o tempo inteiro? Conecte-se a Deus, conecte-se a Deus, conecte-se a Deus. O que Roberto Crema falou naquele livro de 500 páginas? Conecte-se a Deus, conecte-se a Deus, conecte-se a... De outros termos, mas assim. O que o Groff falava lá atrás quando a gente leu Matriz Perinatais Básicas? Conecte-se a Deus, conecte-se a Deus, conecte-se a Deus. Então que a gente aprenda a levar esse Deus. E que tudo bem se ele se apresentar no nosso ser, na nossa estrutura no dia de hoje, dessa forma dita, como se fala, egóica. Quando o Fernando vai tocar junto comigo nas minhas palestras, eu faço o povo levantar para poder aplaudi-lo de pé. Se o Fernando gosta ou não, isso é um problema dele. Eu quero que aplauda. O ego é meu. Ele não precisa. O Fernando fala, ai, gente, eu mesmo já me aplaudi. Olha como eu sou maravilhoso nessa peça que eu tô tocando. Chiquinha Gonzaga, fui lá, toquei assim, né? Carinhoso, maravilhoso. Melhor do que a própria Chiquinha. Ele tocou. Ele já está satisfeito com isso. Ele nem precisa das pessoas aplaudindo, mas eu quero que as pessoas levantem e aplaudam ele tocando. Depois que tocam, por favor, não interrompa a apresentação de um artista. Não precisa bater palma também muito exagerada. Bate palma. Pode ovacionar também, tá tudo bem. Porque nós brasileiros gostamos de uma coisa dramática, né? A gente não tá na Suíça, né, Maria Silvia, onde vai bater palma e tal, e, né? Simples, não, a gente não tá, né? A gente vai, a gente faz um carnaval. Não é no Teatro de Viena, né, Nando, onde você vai fazer sua próxima apresentação na metade do ano. Não, não é. Tá tudo bem até aqui? Tudo bem? Veja como a reflexão é mais profunda se a gente parar para poder questionar, levando em consideração você. Eu só estou usando
a cada um de nós, ou a mim mesmo como exemplo, não é para ser seguido. Não, 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 não. O Vitor não é o Deus que tem que ser seguido. É para que você se encontre no seu ser, como nós fizemos hoje lá no começo, que não foi gravado, que uma pessoa conseguiu se expor e cada um de nós, gentilmente, foi fazer as reflexões do que estava projetado no problema da pessoa, mas que era de si mesmo. Não é isso que a gente faz com os mandalas? Quem tem mandala aí? Alguém fez mandala? Pega o mandala, pega o mandala, pega, se fez, pega o mandala, olha para o seu mandala, olha, olha. O que que ele tem de Capela Sistina, desse toque da divindade com o humano, do eixo, da andadura? Porque eu pedi para fazer depois dessa leitura toda e da visão dos filmes. O que que ele tem dessa estrutura de self, de ego? Ele é você nesse estado de consciência aqui agora. Como a gente pode lidar com isso nesse momento? Tem vacuidade no seu mandala? Para o estado bitridimensional que nós nos encontramos aqui agora, é bom que tenha espaços vazios no seu mandala. Não precisa ser obrigatoriamente só dentro da roda, mas que a folha toda, já que a gente usa uma folha e lápis de cor, ou giz de cera, ou pastel óleo, ou tinta, ou lã, seja o que for, não preencha todo o espaço encobrindo o vazio. Então, isso, bi e tridimensionalmente falando, é só uma manifestação reflexiva da vacuidade. E é no espaço vazio, vacuidade, vazio absoluto, que de uma certa forma a vida pode se manifestar, que o criativo, que o novo se manifesta. Porque como eu estou na matéria densa, se tudo aqui ao meu lado, à minha frente, atrás, dentro e fora, cima e embaixo, é matéria densa, eu nem consigo me mexer. Olha, nem a boca eu consigo mexer para falar. Nem respirar eu consigo. É tudo matéria densa. Então eu preciso que sejam em outras estruturas nesse momento, em outras formas de manifestação, porque nesse dito falso espaço vazio, eu co-crio. Aquele que disser eu crio, tudo bem que nós temos artistas aqui na sala, mas assim, aquele que disser eu crio, é melhor ir tomar um remedinho porque tá fora da casinha, tá? Não é você que cria, você co-cria. Porque posso voltar, senão eu falo tudo de novo, e aí nós vamos até às 10 da noite. É a minha relação com o divino, com o universo, com o self universal. Percebe que quando eu dizia lá atrás, há uns meses, há uns anos atrás, quando eu estou no eixo, porque eu já tinha lido, no eixo, no self individual, permitindo que o self individual esteja se manifestando, eu permito, inclusive com as estruturas egóicas, que o self universal seja e que ele perpasse pelo self individual, atuando através e comigo. É só isso. Posso ficar só na tradição cristã? Posso ficar só na tradição cristã, que nós vamos respeitar o Lelu, porque é dessa tradição que a gente está estudando? É Deus criando através de mim. Nossa, fácil, né? Todo esse falatório só para dizer isso. Deus criando através de mim. Deus cocria através de mim. Através das minhas criações. Então deixa de ser ego puro e dizer eu criei. Eu estou escrevendo um livro, né? É verdade, isso é sério, agora é sério mesmo, tá? Eu estou escrevendo. Nossa, gente. Ai, Joana, primeiro é você que está aqui do lado, você já me olha feio, né? É sempre com essa mesma cara, né? Porque 200 anos você está com essa cara, mas tudo bem. Segundo, porque, né? Ué, já que não tem espaço vazio aqui, que é tudo uma ilusão, pelo menos o Nico me influencia, né? Eu olho para o Nico e o Nico influencia e faz com que eu escreva.
Ah, é o cachorrinho da van que apareceu ali. É ele que, de uma certa forma, me interfere, me influencia e faz com que eu escreva. Não. Eu conecto na melhor possibilidade no que a essência existe dentro de mim, no estado de consciência que eu me encontro aqui agora, e facilito a possibilidade do existir e da manifestação. Quem escreveu, não sei. Claro que o editor já falou assim: você entrega até o dia 10 de julho? Eu falei, claro, de alguma década, tá? Não sei qual. 10 de julho, claro, mas não sei, alguma década. Porque tem 10 capítulos, eu só estou na metade do primeiro. Não, não penso que eu vou escrever até 10 de julho. Não vou, tá? Não vou. É real, é concreto, não é brincadeira, é sério mesmo, é verdade. Vai sair, o livro vai sair agora, tá? Não dia 10 de julho, não. Desse ano, não. De 2030, 2040, não sei. Mas já falei, porque não vou pegar a tese que está lá e vou transformar ela num livro. Não, não, estou escrevendo, eu estou escrevendo um livro. Eu estou escrevendo um livro. Por isso que não anda, né? Porque sou eu que estou escrevendo o livro. Sem falar, estamos escrevendo um livro? Você e quem? Ah, não sei, gente. O universo, né? O universo, através de mim, está escrevendo um livro. Aí a coisa deve, talvez até de 10 de julho esteja pronto. Mas é psicografia, então? Não, gente, não fala essa bobagem. Pode até ter uma influência, mas não é essa a função. Porque até se for, no final vai dizer assim, por favor, pega uma borracha, apaga o seu nome, assina fulano de tal. Ah, tá bom, aí tudo bem, ok, eu não vou nem discutir, tá? Mas não é essa a proposta. Porque depende dos meus recursos, dos meus estudos, é sobre essas áreas que eu estou escrevendo. Mas não sou eu escrevendo. Não sou eu que faço o arroz. Aliás, gente, eu até vou contar uma coisa para você. Nem sou eu que faço o arroz. É uma panela Oster que eu ganhei do Fernando, que é ótima. Eu indico para todos vocês. Ela não deixa o arroz queimar, fica no ponto certo. Você não precisa nem saber que a única certeza que a gente tem na vida é que para cada xícara de arroz, duas de água. Você não precisa nem saber disso. Dá tudo certo. Se você não colocar água, o arroz também vai sair, tá? Na panelinha lá faz. Então não sou eu que faço o arroz. Volta para o seu mandala. Volta para o seu mandala. O seu mandala tem vacuidade, ele tem espaços vazios. Ele tem estruturas que, de uma certa forma, permitem a possibilidade da cocriação. Ele tem esses espaços. E esse espaço que, aspas, segundo esses olhos ordinários e cretinos que a gente se encontra aqui agora nesse nível de consciência, fica enxergando como querendo que se estivesse preenchido. Preenchido do quê? Talvez a única coisa que falte é Deus, tá? Sabe as perguntas que a gente se fez e que a gente compartilhou aqui no dia de hoje? O que eu posso fazer para tal coisa? Como eu posso fazer assim? Papá, papá. Talvez esteja faltando Deus, do qual eu também me encaixo, tá, gente? Não estou falando de ninguém, não. Lembra que eu me usei como exemplo hoje lá no começo, depois que a Lori abriu o espaço lá, eu falei: "Ah, então deixa eu contar uma coisa para vocês. Talvez esteja faltando Deus." Ah, mas eu vou me tornar um beato? A psicologia não vai ser laica. Ai, laica. Que laico? Que laico? Eu só não preciso impor a minha tradição na sua cabeça. Mas que eu preciso saber qual é o recurso que você utiliza para você fazer o seu religare, você não tem a dúvida. Agora, gente, olha, isso está gravado, hein? É sério. Olha, 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 corremos um risco, todos vocês que estão aqui, e eu também, inclusive, por poder dizer isso. Mas olha, para aquelas cabecinhas ordinárias que controlam as academias nos dias de hoje, para aquelas cabecinhas ordinárias que ainda controlam as academias no dia de hoje, ai, falar de religião é perigoso. Claro que é perigoso quando há uma doutrinação do outro sobre si mesmo. Agora, quando há um
Qual é o mecanismo que você utiliza para se religar àquilo que de verdade você é e não o que você está? É um mecanismo que você utiliza para se religar àquilo que você é e que você está. Não é o meu mecanismo sobre a sua cabeça. Vamos tentar fazer alguma coisa durante essa semana até o nosso próximo encontro, distante de Deus, e vamos ver o que acontece. Vamos, é uma proposta que eu faço para vocês. Qualquer coisa, até o arroz na panelinha Oster, sem a presença de Deus, vamos ver o que acontece. Se alguém conseguir fazer seja lá o que for, sem a presença deste self universal, nossa, você me avisa porque eu vou me candidatar como seu aluno número um para poder ir lá aprender com você. Qualquer coisa que seja sem a presença do self universal para nós preservarmos a ciência acadêmica tão ordinária e medíocre que ainda existe no nosso universo, porque é a que nós precisamos. Olha o seu mandala. Olha para o seu mandala. O que é que ele quer, precisa ou necessita de você? Lição de casa. Lição de casa. Você pode, se você quiser, como você quiser, do jeito que você quiser, no seu diário de bordo, olhar para esse seu mandala durante esses próximos dias até o nosso próximo encontro, que vai ser lá dia, que é sobre mandalas, que é em maio, dia 17 de maio, né? É? 17, Ivan? É isso mesmo? Tá, obrigado. Então, assim, no dia 17 de maio, então de hoje, 26 de abril até 17 de maio, tem quase um mês, ó, até o nosso próximo encontro. Você pode olhar para o seu mandala quando você quiser, como você quiser e do jeito que der, e se perguntar: o que que você quer, precisa ou necessita de mim? Aí você vai no seu diário de bordo e escreve: dia 26/4/2025. O mandala quer isto, ele precisa disto e necessita disto. Aí, dia 27 eu vou lá e olho de novo. Oi, o que que você quer de mim, Mandala? O que que você quer, precisa ou necessita de mim? Dia 27 de maio, de abril, eu vou lá e escrevo. Ele quer isso, ele precisa disso, ele necessita disso. Vamos ver se nesse período, com menos de um mês, se você não consegue sincronizar o que ele quer com o que você está fazendo ou o que você está vivendo. Eu duvido que seja capaz de estar desincrônico. Eu duvido. É provocação, eu duvido. Porque você afinizou a possibilidade, através desta técnica acadêmica e científica, laica, ok? A possibilidade de você se religar ao self universal. Primeiro, porque você fez conexão com o seu self individual, e depois você está reconectado ao self universal. A maior parte das nossas coisas não fluem na nossa existência por dois motivos básicos, de acordo com essas tradições da psicologia transpessoal, porque nós estamos desconectados do self individual e do self universal. Que um padre execasta, Jean-Yves Leloup, escreveu um livro, A Elegância do Self, e ele está falando exatamente a respeito disso. Se conecta com o seu self individual, que você vai perceber como as coisas que são para você, neste momento, fluem mais tranquilamente. A gente olha para o mundo, inclusive quem vos fala, estou falando de mim, hein? Não faça a fantasia que eu estou levantando o dedo para alguém, não. Estou falando de mim. Ah, mas eu queria que fosse assim. Ah, por que que a vida não é assim? Eu quero que seja desse jeito. Isso é ego, distante do self. Por que que ele está preservando tanto o self individual e não está permitindo a possibilidade de conexão com o self universal? Porque mora um padrão dentro de mim de que sou eu que tenho que fazer. Por isso que não dá certo. Por isso que não dá certo.
Faz conectado com o self universal, primeiro com o individual, ou concomitantemente falando, com o self individual e com o self universal, você vai ver como a coisa flui. Dá certo. Tem um monte de gente vendendo 10 milhões de coisas sobre prosperidade. Faça um mapa, faz a projeção no quadro vermelho. Pode fazer, também funciona. Põe a pedrinha, sei lá, essa pirita para atrair grana e de. Põe. Passa canela na porta, toma banho de 200 Toma, gente, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Mas faz tudo isso e não se conecta ao self individual e ao self universal e vê se dá certo. Aí a gente conversa. Acabei com os técnicos que vendem técnica de prosperidade. Todos, sem exceção nenhuma. Não vamos só esquecer uma coisa fundamental. E aí eu vou terminar, eu juro. Não vamos só esquecer uma coisa que é fundamental. Nem todo mundo, nesta presente existência, nasceu para ser uma Madonna, um Beatle, uma Xuxa, um Mozart, um Beethoven. Nem todo mundo, tá, gente? Porque ia fazer estrago nessa condição. Então aceita a condição que é sua, que flui melhor. Ai, né? Nossa. Conexão direta com o self, ó. Eu não sei como vocês estão vestidos aí, quem está em São Paulo, por exemplo. Eu tô de camisa polo, short e pé no chão. Porque aqui, agora tá fazendo 24 graus. Aqui, Sorocaba. Que só tá a 78 quilômetros de distância de São Paulo. Eu não sei como é que tá o tempo aí hoje, tá? Como tá o tempo aí, Ivan? Também tá uma temperatura gostosa, tá? Então, como tá o tempo aí em São Paulo, gente, para quem tá em São Paulo? Tá chovendo tenebrosamente? Tá friozinho. Tá friozinho, ok. Tá 20 Tá. graus. 20 graus, 20 tá? graus. Nós ganhamos, nós temos 4 graus mais que vocês. Só 78 Uau. quilômetros de distância de São Paulo, tá vendo? Ó? Olha o ego, gente, olha o ego. Cada um tá onde precisa estar. Tá nos 20 graus, vive os 20 graus. Tá nos 24, vive os 24. Tá nos menos 40, vive os menos 40, tá tudo certo. Dúvidas? Muitas. Sugestões? Várias. Críticas na caixinha com letra de forma, porque no meu estado de consciência, se eu descobrir quem fez a crítica, eu Descobrir rezo quem tanto foi. depois que, nossa, nem vai dormir nunca mais, tá? Perfeito, sem uma crítica Bom, na caixinha. tá, vou parar a nossa gravação então.